Bom dia, eu espero que vocês estejam bem, que hoje possa ser o dia mais maravilhoso da vida de vocês e que em qualquer lugar que vocês colocarem a planta dos pés de vocês, que vocês possam abençoar, que onde vocês colocarem a mão de vocês, que possa prosperar e que vocês possam realmente tomar posse de tudo que o Senhor ele já determinou como nosso no céu. Então, muitas das vezes nos falta realmente a atitude, a gente tomar a decisão de aceitar o que já é nosso, mas por conta das crenças, das coisas que a gente construiu como verdades absolutas, a gente fica parado, a gente fica travado e a gente não caminha da maneira como a gente deveria caminhar, na velocidade que a gente poderia realmente andar. Bom dia, Washington. Muito feliz de você estar aqui, meu querido, que você possa aproveitar esses momentos. Eu não vou ficar muito tempo, mas eu sei que eu tenho algo bom para derramar em vocês. Então a gente vai iniciar com Salmo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salve-me da tua benignidade. Porque na morte não há esperança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tomem atrás e envergonhem-se no momento. Eu li agora Salmos 6. Qual que é o meu intuito, qual que é o meu interesse ao estar lendo os Salmos? A palavra de Deus, ela é viva. E a cada dia que a gente pegar a Bíblia para a gente ler, a gente vai ter um entendimento diferente. Então, o que acontece com os Salmos? Os Salmos é um lugar onde Davi, ele se derramava ao Senhor. Então, ele abria o seu coração realmente para Deus. Então, assim, é muito lindo porque a gente ouve e a gente consegue enxergar o que Deus falava de Davi. Porque quando a gente busca na palavra, quando a gente ouve falar de Davi, sempre a gente vai ver Davi ligado, o homem segundo o coração de Deus. Então, assim, ele tinha um coração temente ao Senhor e ele realmente ele era um coração segundo o Senhor. Então, que nós possamos nessa manhã realmente buscar, né, ter um coração como o de Davi. É fácil? Não, é muito difícil, não é verdade? Porque as adversidades elas vêm e a gente muitas das vezes não sabe o que fazer, com tanta dificuldade, com tanto problema, não é verdade? Então, hoje eu escolhi o tema autorresponsabilidade,
para a gente conversar um pouquinho. E eu vou indicar para vocês um livro que a tela, eu sei que ela tá espelhada, mas esse livrinho aqui é um livro do Paulo Vieira e ele se chama O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro pequenininho aqui, olha, ele tem assim o tamanho da minha mão, é um livrinho de bolso, bem fininho e muito, muito bom pra gente ler, porque assim a gente consegue ler bem rápido, tá? Eu não vou estar na direção do livro, tá bom? Porque na realidade, eu tenho que falar a verdade pra vocês, eu não li ainda, porque logo que eu comprei, emprestei para uma amiga e ela leu e eu ainda não li, mas eu vou pegar para estar lendo. Então, o que acontece? Existe poder em tudo o que nós fazemos. E tudo que a gente acredita, realmente para nós é verdadeiro. Então, existe poder nas palavras, existe poder nas ações, existe poder nos nossos pensamentos. E existe um poder muito grande na nossa autorresponsabilidade. O que é exatamente essa palavra autorresponsabilidade? O que é você realmente assumir a responsabilidade de coisas? A Leonai tá aí. Leonai, olha o livrinho aqui, ó. Foi para ela que eu emprestei. Então, ela tá aí na live, eu não li ainda, mas ela leu e assim, ela me falou muito bem desse livro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade. Então, eu vou contar para vocês uma história. Existia uma pessoa que ela andava pela vida sem muita preocupação. Ela ia a lugares, ela visitava pessoas e ela achava que não tinha muito o porquê ela estar viva. E muitas das vezes as atitudes que essa pessoa ela tomava no decorrer de sua vida eram atitudes assim contraditórias. Por quê? Porque essa pessoa era uma pessoa que tinha um certo grau de estudo, uma boa rede de relacionamentos. Mas essa pessoa era uma pessoa que ela andava e aí ela parava. Algo segurava essa pessoa. E um certo dia, essa pessoa, ela acordou e ela acordou diferente. E ela falou, por que eu tô acordando? E aí, desse dia em diante, ela tomou a decisão de realmente fazer a diferença na vida do outro. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm feito de diferença na sua vida? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Vocês têm realmente acordado todos os dias? E vocês sabem o porquê vocês estão acordando? Ou vocês estão acordando por acordar? E qual a diferença você tem feito na vida dos seus familiares? Na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus amigos? Como você tem se colocado na vida do outro? E é uma pergunta muito tremenda, por quê? Porque sempre na nossa vida nós vamos ter duas escolhas. Ou a gente fica de mimimi, de reclamação, achando que a gente não pode, que a gente não consegue, ou a gente toma a decisão de mudar. Mudar como assim, Flávia? Mudar, sair da zona de conforto, sair daquele lugar onde eu acho que tá tudo muito tranquilo, mesmo a vida estando uma porcaria. Porque eu vivia assim lá atrás. Eu acordava todo dia sem saber por quê. E muitas das vezes eu me questionava, por que eu tô acordando?
E eu volto essa pergunta para vocês. Será que vocês, algum dia da vida de vocês, acordaram e se perguntaram: por que eu estou vivo? Para que eu ainda estou aqui nessa terra? Então eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, todas as que vão também assistir, né, essa live, em algum momento da vida talvez tenha feito essa pergunta. Porque a gente tem que ter um entendimento que a nossa vida, ela não é uma vida de total alegria. Vão existir sim momentos de tristeza. A gente tem que entender que alegria é diferente de felicidade. Felicidade é a essência. É algo que a gente, quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente se conecta realmente com Deus, a gente é feliz. Mas vão existir sim momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos aonde a gente vai olhar e não vai ver nada, não vai ver solução para os problemas e para as dificuldades. Por quê? Porque nós enxergamos com os nossos olhos o quê? Físicos. E muitas das vezes, para que a gente enxergue além, a gente precisa da visão espiritual. E a visão espiritual, quem nos dá essa visão espiritual é Deus. Então, o que acontece? É Ele que nos mostra, é Ele que nos conta aonde Ele vai nos colocar. Mas só que para a gente alcançar o que Deus tem para nos dar, é necessário que nós tenhamos atitude. Que nós tomemos o quê? A decisão e a gente comece o quê? A agir. Porque se a gente ficar parado, é muito pior. Então, no percurso, vão existir momentos onde a gente vai cair, aonde a gente vai tropeçar. Vão existir pessoas à nossa volta que vão realmente com palavras, vão tentar nos destruir. Às vezes aquele amigo, aquela pessoa que você confia, que você espera uma palavra de carinho, de força, de amor, ela com uma palavra ela te destrói. Ela consegue fazer com que você se sinta a pior das pessoas. E você às vezes questiona, mas por quê? Por que fulano falou daquele jeito comigo? Por que eu esperava uma palavra de carinho, de amor, e o fulano veio e me deu uma palavra de maldição, de destruição? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês, em algum momento da vida de vocês, se sentiram assim. Porque eu também já me senti dessa maneira. E lá atrás, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. E eu não conhecia a Jesus de verdade. Ai, Flávia, como assim? Você conhece Jesus? Gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Eu conheço Jesus. E eu quero muito apresentar esse Jesus para vocês. Eu quero muito, 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 muito fazer com que vocês conheçam a Ele. Porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer se relacionar de maneira íntima contigo. E sempre que Ele falar com você, a voz dele é uma voz suave. Muitas das vezes Ele fala baixinho. E você vai ter que fazer um esforço para escutar Jesus. E aí, você está disposto a fazer esse esforço? Você está disposto a abandonar essas porcarias que são oferecidas pelo caminho, essas bandejas que o inimigo vem trazendo? Porque o que acontece? Uma vez eu fui num culto, numa igreja, e eles fizeram um teatro, sabe, lá na frente, e foi no encontro, antes do encontro face a face com Deus que eu fui. E eles pegaram uma casquinha de sorvete
e eles colocaram assim umas bolas de sorvete em cima, sorvete lindo. Aí a menina segurando sorvete lá, o chão da igreja branquinho. E aí o narrador começou a contar a história, então eu vou narrar para vocês do jeito que eles fizeram. O pecado, ele é assim. Ele é bonito como esse sorvete. E aí a menina mostrava o sorvete. E aí o narrador falava assim, o pecado, ele é gostoso. E aí a menina, ó, dava aquela lambida no sorvete e dava até vontade de a gente comer o sorvete. Sério. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o pecado é assim. E aí continuava a história. E aí ia floreando a historinha e tal. E aí no final ele falava assim, mas o problema do pecado é o final do pecado. É aonde ele vai nos levar. E aí ela quebrava a casquinha de sorvete e de dentro daquela casquinha saía uma lama, gente. Uma coisa parecendo um cocô. Eu não sei explicar para vocês o que era exatamente. Mas quando ela quebrou a casquinha, aquela coisa verde, marrom, eu não sei dizer para vocês a cor certa, mas dava um nojo, sabe? E aquilo dali caiu e sujou o chão todinho. O chão de branco ficou esverdeado, meio marronzado. E aí eu entendi o que era o pecado. Então, assim, muitas das vezes a gente ouve falar assim, ai, fulano caiu. Aquele pastor lá, ó, caiu. Então, quando a gente ouve essa palavra assim, caiu, a gente pensa logo em quê? Ó, adultério, né? A gente vê o irmãozinho alcoolizado, caído na esquina, né? E a gente fala assim, ah lá, ó, é um bêbado. Tem jeito não, ele para e volta. É um vagabundo. Porque é assim que às vezes a gente julga as outras pessoas, né? Aliás, os outros julgam, a gente não julga ninguém, não é verdade? Só que o que acontece? O pecado, ele só tem realmente assim, aquele peso quando alguém descobre. Quando o outro descobre o seu pecado e o meu pecado. Porque eu já falei para vocês em outras lives, e vou falar de novo, eu vivia alcoolizada dentro de casa. Eu vivia 5, 6 dias, 7, dormindo, bebendo e dormindo, bebendo e dormindo. Só que quando eu ia para a rua, eu falava de Jesus. Eu estava bonita, estava arrumada, cabelo penteado, cheirosa, mas eu estava vazia por dentro. Então o que acontece? Ontem eu escutei uma coisa na live que a Elionai fez com a Esther. E a Esther falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou o seguinte, que Jesus, ele tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de você. Então eu vou repetir. Jesus, ele tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de você. E quando eu escutei ela falando aquilo, mexeu muito com o meu coração. Por quê? Porque existia um vazio muito grande dentro de mim. Então, hoje, vocês que estão aqui me assistindo, qual é o tamanho do vazio que existe dentro de você? Existe um vazio? Existe algo dentro de você que você tenta preencher comendo demais? Existe um vazio dentro de você que você tenta preencher fofocando da vida dos outros? Existe um vazio dentro de você que você preenche usando álcool da mesma maneira que eu usava? Qual é o tamanho do vazio que existe dentro de você? E eu tenho algo para dizer para vocês. Durante 46 anos da minha vida, eu busquei preencher esse vazio de várias maneiras. Estudando demais,
busquei nas amizades, nos relacionamentos, busquei no álcool, preencher o vazio. Então, é essa pergunta que eu faço para vocês. Como vocês têm buscado preencher o vazio que existe dentro de vocês? Então, essa pergunta é uma pergunta que precisa ser respondida. Porque quando você identificar o tamanho desse vazio, quando você identificar que realmente existe um problema, que existe uma dificuldade, esse é o primeiro passo para realmente o Senhor ele vir, ele chegar e ele entrar dentro de você. E é algo muito maravilhoso, porque com Jesus é diferente. Ele não vai chegar empurrando a porta, dando um pontapé e dizendo eu vou entrar aí à força. Não. Então, lembra de Elias, quando ele estava lá na caverna? Veio fogo, veio vento forte, veio tempestade. E não era Deus. Quando Deus chegou, ele chegou como? De maneira suave, delicada. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ele quer cuidar de nós. Então, um ponto muito importante, porque a gente vem falando sobre crenças, né? Sobre as verdades que a gente construiu, que são verdades absolutas, né? Que estão construídas, enraizadas dentro de nós. Você aceita Deus como seu pai? Qual é a sua referência de paternidade? Quem foi o seu pai? Como foi o seu pai? Ele te abandonou quando você era pequena? Ele abandonou você, abandonou seus irmãos, abandonou sua mãe? Deixou sua mãe com toda a responsabilidade da casa, cuidando de tudo sozinha? Quem foi o seu pai? Você conheceu o seu pai? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai da sua filha? Qual é a direção de pai? Qual é essa imagem de pai que você hoje carrega na sua vida? Porque eu, Flávia, o meu pai, ele abandonou a casa. Meu pai era alcoólatra, batia muito na minha mãe, e a minha mãe tomou a decisão de se separar dele. Eu tinha 9 anos. Então, qual é a sua relação com o seu pai? Se hoje ele não está mais aqui, como era essa relação? Quem é o pai do seu filho, da sua filha? Qual é a relação do seu filho com o pai que você escolheu para ela ter ou para ele ter? E eu falo com vocês, muitas das vezes a gente não escolheu, né? De repente, às vezes você engravidou. Então, esse questionamento eu faço para vocês hoje. Qual é o relacionamento, o seu relacionamento com o seu pai biológico? Flávia, mas por que você está falando de pai? Porque esse relacionamento, esse nosso relacionamento, o nosso pai, a gente transfere para Deus esse relacionamento de paternidade que a gente tinha com o nosso pai. Flávia, como assim? Muitas das vezes, o nosso pai nos abandonou e a gente não se acha merecedor de que Deus é um pai que cuida, de que Deus é um pai de amor. A gente nunca teve amor quando pequena. O nosso pai nunca pegou a gente no colo, nunca colocou no colinho, fez um carinho. E aí? Como que você traz
esse relacionamento de paternidade, como que você realmente entrega tudo para Deus e aceita que Ele é um pai de amor, se você nunca se sentiu amada? Porque eu lá atrás, eu falava assim, Deus é meu pai. Mas não era verdade. Eu não me sentia amada, eu não me sentia filha, e com isso eu vivia caindo, levantando, e eu não conseguia caminhar. Eu andava um pouco e aí eu caía, muitas das vezes eu voltava atrás. Então é isso que acontece com a gente. Então eu volto a falar sobre identidade. Enquanto nós não entendermos quem nós somos, enquanto nós não aceitarmos que somos filhos e filhas de Deus, enquanto nós realmente não vivemos essa plenitude, que é uma plenitude do Senhor, a gente não vai mudar de nível. Flávia, como assim? Por que você está parado? Por que você acha que você é pequeno? Por que você se acha incapaz? Então, são perguntas que estão intimamente ligadas, relacionadas à nossa paternidade. E enquanto não acontecer o perdão... Como assim, Flávia? Meu pai me abandonou, meu pai largou minha mãe, meu pai batia na minha mãe, era alcoólatra. Eu não perdoo. Na realidade, a única pessoa que está sendo prejudicada e prejudicado é você mesmo. Porque quando a gente libera o perdão, isso está relacionado a nós, não está relacionado com o outro. Flávia, mas ele me maltratou, ele me bateu, ele abusou de mim sexualmente. Mas e daí? O que aconteceu, aconteceu. Mas o que você vai fazer com o que aconteceu com você? 10% é o que aconteceu. E 90% é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Então eu faço essa pergunta para vocês. Qual é a escolha? Qual é a escolha que você faz? O Neymar está dizendo, quem perde em não liberar o perdão, quem que sai perdendo? Eu escolhi durante muito tempo da minha vida não perdoar. Eu escolhi viver com meu coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor. Só que quando o nosso coração está cheio desses sentimentos, não tem espaço para o amor de Deus entrar. Então, quando a gente começa a largar essas coisas, tudo começa a caminhar. Então, eu vou contar uma outra história. Existia um homem que ele caminhava, ele era andarilho, e ele caminhava por cidades, e ele andando, ele tinha um saco, e em cada lugar que ele passava, em cada caminho que ele prosseguia, que ele caminhava, ele pegava uma pedra que não era dele, mas era uma pedra que estava no caminho. E ele jogava essa pedrinha lá para dentro do saco que ele estava carregando ali nas costas. E ele visitou várias cidades, ele visitou, sei lá, umas 30, 40, 50 cidades. E aí, quando chegou mais ou menos na cidade de número 51, o saco estava tão pesado, mas tão pesado, tão cheio de pedra, que ele resolveu sentar para descansar. E ele encontrou uma senhora que estava sentada também naquele banco. E eles começaram a conversar. E essa senhora olhou para ele e falou assim, nossa, como que é seu nome? E o moço falou assim, João. Olha, João, prazer.
O meu nome é Francisca. Tô vendo que você tá com esse saco cheio de pedra. E aí o João olhou para ela e falou assim, tá cheio de pedra, porque em cada lugar que eu vou passando, tem uma dificuldade, tem um problema, e eu jogo uma pedrinha aqui para eu me lembrar. E aí a Francisca olhou para ele assim, com aquele olhar assim de sabedoria, né? E deixou o João falar. E o João foi falando, olha, na cidade X eu passei, menina, era tanto problema, tanta dificuldade, que naquele lugar, 5 pedras eu joguei aqui pra dentro, 5 pedras. E que eram as pedras grandes, tá? Agora lá na outra cidadezinha, na Y, eu passei 2 pedrinhas, menina, problema nenhum, dificuldade nenhuma. E eu prossegui. Só que agora, quando eu entrei aqui nessa cidade, esse saco tá tão pesado, que eu resolvi parar para descansar. E aí, eu pergunto para vocês, quem aqui se acha parecido com o João, que tá com o saco nas costas, super pesado, cheio de pedrinha para lembrar das dificuldades, dos problemas que passaram lá atrás? Quem tá carregando esse saco pesado? E aí, a Francisca olha para ele com um olhar assim de amor. Porque a Francisca já tinha passado por aquele problema, por aquela dificuldade. Hoje, o rosto da Francisca tinha várias marcas, várias rugas, sulcos profundos na testa, no pescoço, em volta dos lábios, que diziam que ela deveria ter quase uns 70 anos. E a Francisca olha para o João e fala com o João, João, eu já fui desse jeito. Durante a minha vida toda, eu passei por lugares e eu vivi dificuldades, vivi problemas. E eu carregava um saco muito maior do que o seu. Só que um dia, pelo caminho, eu fui andando, e o saco ele estava tão pesado, que quando eu caminhava com esse saco nas costas, um dia puiu o fundo do saco, e aí as pedras que eu vinha carregando no decorrer dessa caminhada, elas foram vazando pelo caminho. E aí, quando eu entrei nessa cidade aqui, olha que coincidência, o meu saco ele estava vazio. Existiam poucas pedras ali. E quando eu olhei para trás, eu pude perceber que, de acordo com que as pedras iam ficando pelo caminho, o meu coração ele ficava mais leve. E eu tomei a decisão de rasgar esse saco e de jogar essas pedras todas fora. E hoje, João, eu vivo algo que é muito surpreendente, porque eu decidi não olhar para as dificuldades e para os problemas. Eu escolhi contar o que eu vivi para as outras pessoas, para que elas não errem, não carreguem um fardo que não é delas. Então, gente, está escrito aqui, na palavra do Senhor. Se está muito pesado, troca com ele, dá o seu fardo para ele, pega o jugo dele, que é o quê? Leve. Então, por que você está carregando esse fardo pesado? Esse fardo de problemas, esse fardo de dificuldades, esse fardo de não aceitação, esse fardo de falta de paternidade, esse fardo de não se sentir amada. O segredo é a gente entender e aceitar o amor de Deus. E aí, gente, vai existir uma plenitude, algo maravilhoso, que é só quem tem relacionamento com Ele que entende o que eu estou falando. É fácil? Não. Existe um processo. Mas o que você está esperando para iniciar essa caminhada, para começar realmente a progredir? Qual é a decisão que você toma hoje?
Então, voltando para a nossa palavra, autorresponsabilidade. Você é responsável pela vida que você levou até hoje. E você é responsável pela mudança de atitude. Você é responsável por tomar uma nova decisão. Não sou eu, Flávia, que vou fazer com que você mude. Não é o João, não é a história do João e da Francisca. Não está relacionado a mim. Na realidade, está relacionado a nós. Então é uma história de Deus, eu e você. Porque hoje eu escolhi ser ferramenta na mão do Senhor. E você também pode ser ferramenta na mão de Deus. E o que você tem sido nas mãos do Senhor? Será que você realmente tem deixado o Senhor te usar? Será que você tem contado a sua história para os outros? A sua história de vitória, a sua história de realmente conseguir estar de pé hoje? Porque muitas das vezes só ele e você sabem o que você viveu. Porque quem está de fora não sabe o que você passou. Você já sabe um pouquinho da minha história, mas eu não sei a história de cada um, só que Deus sabe. Então, de novo, a palavra que eu tenho hoje é gratidão. Pessoas são usadas para curar e pessoas são usadas para nos ferir. Quem você escolhe ser? Pessoas necessitam de pessoas. Essa frase é do meu amigo Daniel. Então, pessoas precisam de pessoas. Pessoas necessitam de pessoas. Então, não se afaste. Gente precisa de gente. A gente, para se relacionar com Deus, a gente também precisa se relacionar com pessoas. Não vai existir um relacionamento com Deus se não existir um relacionamento entre pessoas. E eu oro ao Senhor, vamos finalizar, porque já está dando o nosso horário. Gratidão total pela vida de vocês. Eu oro ao Senhor, eu peço a Deus que realmente Ele venha tocar o coração de cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o meu coração, que Ele possa visitar cada um e Ele possa mexer nas feridas, mas não mexer nas feridas para causar dor, mas que o Senhor possa realmente derramar o bálsamo da cura. Que hoje, em nome de Jesus, Deus possa tocar para curar. E que essa live de hoje ela possa ser instrumento realmente para que o Senhor ele entre. Que você hoje possa tomar a decisão de deixar o Senhor ele entrar e ele cuidar de você. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em você, porque o nosso corpo é casa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e ele habita em você. Então, que Jesus ele possa realmente ressignificar tudo que precisa de um novo significado na sua vida. Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus os abençoe e que vocês realmente possam fazer a diferença, tá bom? Nesse dia de hoje. E gratidão, tá bom? Amanhã de novo hashtag Clube 8 e 3. A gente vai ter uma outra live e aí vamos esperar o que Deus vai colocar no meu coração.
Um grande beijo.